Curso, ABNT-NBR ISO IEC 27005, terceira edição 2019, Tecnologia da Informação, Técnicas de Segurança, Gestão de Riscos de Segurança da Informação, Módulo 3, Processo de Avaliação de Riscos de Segurança da Informação, Capítulo 8. Processo de Avaliação de Riscos de Segurança da Informação, 8.1. Descrição geral do processo de avaliação de riscos de segurança da informação, entrada, critérios básicos, escopo e limites, e organização do processo de gestão de riscos de segurança da informação que se está definindo. Ação: convém que os riscos sejam identificados, quantificados ou descritos qualitativamente, priorizados em função dos critérios de avaliação de riscos e dos objetivos relevantes da organização. Diretrizes para a implementação. Um risco é a combinação das consequências, que podem seguir após a ocorrência de um evento indesejado e da probabilidade da ocorrência deste. O processo de avaliação de riscos quantifica ou descreve o risco qualitativamente, e capacita os gestores a priorizar os riscos de acordo com a sua gravidade percebida ou com outros critérios estabelecidos. O processo de avaliação de riscos consiste nas seguintes atividades: identificação de riscos, 8.2, análise de riscos, 8.3, avaliação de riscos, 8.4. O processo de avaliação de riscos determina o valor dos ativos de informação, identifica as ameaças e vulnerabilidades aplicáveis existentes, ou que possam existir, identifica os controles existentes e seus efeitos no risco identificado, determina as consequências possíveis e, finalmente, prioriza os riscos derivados e os ordena de acordo com os critérios de avaliação de riscos estabelecidos na definição do contexto. O processo de avaliação de riscos é executado frequentemente em duas ou mais iterações. Primeiramente, uma avaliação de alto nível é realizada para identificar os riscos potencialmente altos, os quais merecem uma avaliação mais aprofundada. A segunda iteração pode considerar com mais profundidade esses riscos potencialmente altos revelados na primeira iteração. Se ela não fornecer informações suficientes para avaliar o risco, então análises adicionais detalhadas precisam ser executadas, provavelmente em partes do escopo total, e possivelmente usando um outro método. Diretrizes para a implementação. Continuação: cabe à organização selecionar seu próprio método para o processo de avaliação de riscos, baseado nos objetivos e na meta do processo de avaliação de riscos. Uma discussão sobre métodos utilizados no processo de avaliação de riscos de segurança da informação pode ser encontrada no anexo I. Saída: uma lista de riscos avaliados, ordenados por prioridade de acordo com os critérios de avaliação de riscos. Identificação de riscos, 8.2.1. Introdução à identificação de riscos. O propósito da identificação de riscos é determinar o que possa causar uma perda potencial e deixar claro como, onde e por que a perda pode acontecer. As etapas descritas nas próximas subseções servem para coletar dados de entrada para a atividade de análise de riscos. Convém que a identificação de riscos inclua os riscos cujas fontes estejam ou não sob controle da organização, mesmo que a fonte ou a causa dos riscos não seja evidente. Nota: atividades descritas nas subseções subsequentes podem ser executadas em uma ordem diferente dependendo da metodologia aplicada. Identificação de riscos. Continuação. 8.2.2. Identificação dos ativos, entrada, escopo e limites para o processo de avaliação de riscos a ser executado, lista de componentes com responsáveis, localidade, função e etc. Ação: convém que os ativos dentro do escopo estabelecido sejam identificados. Diretrizes para a implementação. Um ativo é algo que tem valor para a organização e que, portanto, requer proteção. Para a identificação dos ativos, convém que se tenha em mente que um sistema de informação compreende mais do que hardware e software. Convém que a identificação dos ativos
seja executada com um detalhamento adequado que forneça informações suficientes para o processo de avaliação de riscos. O nível de detalhe usado na identificação dos ativos influencia na quantidade geral de informações reunidas durante o processo de avaliação de riscos. O detalhamento pode ser aprofundado em cada iteração do processo de avaliação de riscos. Convém que um responsável seja identificado para cada ativo. Para fornecer responsabilidade e responsabilização pelo ativo, o responsável pelo ativo pode não ter direito de propriedade sobre este, mas tem responsabilidade sobre sua produção, desenvolvimento, manutenção, utilização e segurança, conforme apropriado. O responsável pelo ativo é frequentemente a pessoa mais adequada para determinar o valor do ativo para a organização. Ver 8.3.2 sobre a valoração dos ativos. O limite da análise crítica é o perímetro dos ativos da organização a serem considerados pelo processo de gestão de riscos de segurança da informação. Mais informações sobre a identificação e valoração dos ativos, sob a perspectiva da segurança da informação, podem ser encontradas no anexo B, saída, uma lista de ativos com riscos a serem gerenciados, e uma lista dos processos de negócio relacionados aos ativos e suas relevâncias. 8.2. Identificação de riscos, continuação, 8.2.3. Identificação das ameaças, entrada, informações sobre ameaças obtidas a partir da análise crítica de incidentes, dos responsáveis pelos ativos, de usuários e de outras fontes, incluindo catálogos externos de ameaças. Ação, convém que as ameaças e suas fontes sejam identificadas. Diretrizes para a implementação. Uma ameaça tem o potencial de comprometer ativos como informações, processos e sistemas e, por isso, também as organizações. Ameaças podem ser de origem natural ou humana e podem ser acidentais ou intencionais. Convém que tanto as fontes das ameaças acidentais, quanto as intencionais, sejam identificadas. Uma ameaça pode surgir de dentro ou de fora da organização. Convém que as ameaças sejam identificadas genericamente por classe. Por exemplo, ações não autorizadas, danos físicos, falhas técnicas, e, quando apropriado, ameaças específicas identificadas dentro das classes genéricas. Isto significa que nenhuma ameaça é ignorada, incluindo as não previstas, mas que o volume de trabalho requerido é limitado. Algumas ameaças podem afetar mais de um ativo. Nesses casos, elas podem provocar impactos diferentes, dependendo de quais ativos são afetados. Dados de entrada para identificação das ameaças e estimativa da probabilidade de ocorrência. Ver 8.3.3. Podem ser obtidos dos responsáveis pelos ativos ou dos usuários, do pessoal, dos gestores das instalações e dos especialistas em segurança da informação, de peritos em segurança física, do departamento jurídico e de outras organizações relevantes, incluindo organismos legais, autoridades climáticas, companhias de seguros e autoridades governamentais nacionais. Aspectos culturais e relacionados ao ambiente precisam ser considerados quando as ameaças são examinadas. Convém que experiências internas de incidentes e avaliações anteriores das ameaças sejam consideradas na avaliação atual. Pode ser útil consultar outros catálogos de ameaças, talvez mais específico a uma organização ou negócio, a fim de completar a lista de ameaças genéricas. Quando relevante, catálogos de ameaças e estatísticas são disponibilizados por organismos setoriais, governos, organismos legais, companhias de seguro e etc. Quando forem usados catálogos de ameaças ou os resultados de uma avaliação anterior das ameaças, convém que se tenha consciência de que as ameaças relevantes estão sempre mudando, especialmente se o ambiente de negócio ou seus sistemas de informações mudarem. Mais informações sobre tipos de ameaças podem ser encontradas no anexo C, saída, uma lista de ameaças com a identificação do tipo e da fonte das ameaças. (8.2) Identificação de riscos, continuação, 8.2.4. Identificação dos controles existentes, entrada, documentação dos controles, planos de implementação do tratamento do risco, ação. Convém que os controles existentes e os planejados sejam identificados. Diretrizes para a implementação. Convém que a identificação dos controles existentes seja realizada para evitar custos e trabalho desnecessários, por exemplo, na duplicação de controles. Além disso, enquanto os controles existentes estiverem sendo identificados,
convém que seja feita uma verificação para assegurar que eles estão funcionando corretamente. Uma referência aos relatórios já existentes de auditoria do Sistema de Gestão da Segurança da Informação pode reduzir o tempo gasto nesta tarefa. Um controle que não funcione como esperado pode provocar o surgimento de vulnerabilidades. Convém que seja levada em consideração a possibilidade de um controle selecionado, ou estratégia, falhar durante sua operação e, sendo assim, controles complementares são requeridos para tratar efetivamente o risco identificado. Convém que os controles que estão planejados para serem implementados de acordo com os planos de implementação de tratamento do risco também sejam considerados, juntamente com aqueles que já estão implementados. Controles existentes ou planejados podem ser considerados ineficazes, insuficientes ou não justificados. Convém que um controle insuficiente ou não justificado seja verificado para determinar se convém que este seja removido, substituído por outro controle mais adequado, ou se convém que o controle permaneça em vigor, por exemplo, em função dos custos. 8.2.4 Identificação dos controles existentes. Continuação. Para a identificação dos controles existentes ou planejados, as seguintes atividades podem ser úteis. Analisar criticamente os documentos, contendo informações sobre os controles. Por exemplo, os planos de implementação de tratamento do risco. Se os processos de gestão de segurança da informação estão bem documentados, convém que todos os controles existentes ou planejados e a situação de sua implementação estejam disponíveis. Verificar com as pessoas responsáveis pela segurança da informação. Por exemplo, o responsável pela segurança da informação, o responsável pela segurança do sistema da informação, o gestor das instalações prediais, o gerente de operações, e com os usuários quais controles, relacionados ao processo de informação ou ao sistema de informação sob consideração, estão realmente implementados. Analisar criticamente, no local, os controles físicos, comparando os controles implementados com a lista de quais convém que estejam presentes, e verificar se aqueles implementados estão funcionando efetiva e corretamente, ou analisar criticamente os resultados de auditorias. Saída: uma lista de todos os controles existentes e planejados, sua implementação e a situação de utilização. 8.2 Identificação de riscos. Continuação. 8.2.5 Identificação das vulnerabilidades. Entrada: uma lista de ameaças conhecidas, listas de ativos e controles existentes. Ação: convém que as vulnerabilidades, que podem ser exploradas por ameaças para comprometer os ativos ou a organização, sejam identificadas. Diretrizes para a implementação. Vulnerabilidades podem ser identificadas nas seguintes áreas: organização, processos e procedimentos, rotinas de gestão, recursos humanos, ambiente físico, configuração do sistema de informação, hardware, software ou equipamentos de comunicação, dependência de entidades externas. 8.2.5 Identificação das vulnerabilidades. Continuação. A presença de uma vulnerabilidade não causa prejuízo por si só, pois precisa haver uma ameaça presente para explorá-la. Uma vulnerabilidade, que não tem uma ameaça correspondente, pode não requerer a implementação de um controle no presente momento, mas convém que ela seja reconhecida como tal e monitorada. No caso de haver mudanças, notar que um controle implementado, funcionando incorretamente ou sendo usado incorretamente, pode, por si só, representar uma vulnerabilidade. Um controle pode ser eficaz ou não, dependendo do ambiente no qual ele opera. Inversamente, uma ameaça que não tenha uma vulnerabilidade correspondente pode não resultar em um risco. Vulnerabilidades podem estar ligadas a propriedades do ativo, as quais podem ser usadas de uma forma ou para um propósito diferente daquele para o qual o ativo foi adquirido ou desenvolvido. Vulnerabilidades decorrentes de diferentes fontes precisam ser consideradas. Por exemplo, as intrínsecas ao ativo e as extrínsecas, exemplos de vulnerabilidades, e métodos para avaliação de vulnerabilidades podem ser encontrados no anexo D. Saída: uma lista de vulnerabilidades associadas aos ativos, ameaças e controles. Uma lista de vulnerabilidades que não se refere a nenhuma ameaça identificada para análise. 8.2 Identificação de riscos. Continuação.
8.2.6 Identificação das consequências. Entrada. Uma lista de ativos, uma lista de processos do negócio e uma lista de ameaças e vulnerabilidades, quando aplicável, relacionadas aos ativos e sua relevância. Ação. Convém que sejam identificadas as consequências que a perda de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade possam ter sobre os ativos. Diretrizes para a implementação. Uma consequência pode ser, por exemplo, a perda da eficácia, condições adversas de operação, a perda de oportunidades de negócio, reputação afetada, prejuízo etc. Essa atividade identifica o prejuízo, ou as consequências para a organização que podem decorrer de um cenário de incidente. Um cenário de incidente é a descrição de uma ameaça explorando uma certa vulnerabilidade, ou um conjunto delas em um incidente de segurança da informação. O impacto dos cenários de incidentes é determinado considerando os critérios de impacto definidos durante a atividade de definição do contexto. Ele pode afetar um ou mais ativos ou apenas parte de um ativo. Assim, aos ativos podem ser atribuídos valores correspondendo tanto aos seus custos financeiros, quanto às consequências ao negócio se forem danificados ou comprometidos. Consequências podem ser de natureza temporária ou permanente, como no caso da destruição de um ativo. Convém que as organizações identifiquem as consequências operacionais de cenários de incidentes em função de, mas não limitado a, investigação e tempo de reparo, tempo de trabalho perdido, oportunidade perdida, saúde e segurança, custo financeiro das competências específicas necessárias para reparar o prejuízo, e imagem, reputação e valor de mercado. Detalhes sobre avaliação de vulnerabilidades técnicas podem ser encontrados em B.3. Saída. Uma lista de cenários de incidentes com suas consequências associadas aos ativos e processos do negócio. 8.3 Análise de riscos. 8.3.1 Metodologias de análise de riscos. A análise de riscos pode ser empreendida com diferentes graus de detalhamento, dependendo da criticidade dos ativos, da extensão das vulnerabilidades conhecidas e dos incidentes anteriores envolvendo a organização. Uma metodologia para análise de riscos pode ser qualitativa, ou quantitativa ou uma combinação de ambos, dependendo das circunstâncias. Na prática, a análise qualitativa é frequentemente utilizada em primeiro lugar para obter uma indicação geral do nível de risco e para revelar os grandes riscos. Depois, pode ser necessário efetuar uma análise quantitativa ou mais específica, nos grandes riscos. Isso ocorre porque normalmente é menos complexo e menos oneroso realizar análises qualitativas do que quantitativas. Convém que a forma da análise seja coerente com o critério de avaliação de riscos desenvolvido como parte da definição do contexto. Análise de riscos. Continuação. Detalhes adicionais sobre as metodologias para análise estão descritos a seguir. A. Análise qualitativa de riscos. A análise qualitativa utiliza uma escala com atributos qualificadores que descrevem a magnitude das consequências potenciais, por exemplo, pequena, média e grande, e a probabilidade dessas consequências ocorrerem. Uma vantagem da análise qualitativa é sua facilidade de compreensão por todas as pessoas envolvidas, enquanto que uma desvantagem é a dependência da escolha subjetiva da escala. Essas escalas podem ser adaptadas ou ajustadas para se adequarem às circunstâncias e descrições diferentes podem ser usadas para riscos diferentes. A análise qualitativa pode ser utilizada como uma verificação inicial a fim de identificar riscos que requeram uma análise mais detalhada. Quando esse tipo de análise é suficiente para a tomada de decisões, quando os dados numéricos ou recursos são inadequados para uma análise quantitativa, convém que a análise qualitativa utilize informações e dados factuais quando disponíveis. B. Análise quantitativa de riscos. A análise quantitativa utiliza uma escala com valores numéricos, e não as escalas descritivas usadas na análise qualitativa, tanto para consequências quanto para a probabilidade, usando dados de diversas fontes. A qualidade da análise depende da exatidão e da integralidade dos valores numéricos e da validade dos modelos utilizados. A análise quantitativa, na maioria dos casos, utiliza dados históricos dos incidentes, proporcionando a vantagem de poder ser relacionada diretamente aos objetivos da segurança da informação e interesses da organização.
Uma desvantagem é a falta destes dados sobre novos riscos, ou sobre fragilidades da segurança da informação, criando assim uma ilusão de valor e precisão da avaliação do risco. A forma no qual as consequências e a probabilidade são expressas e a forma em que elas são combinadas para fornecer um nível de risco varia de acordo com o tipo de risco e do propósito para o qual os resultados do processo de avaliação de risco são usados. Convém que a incerteza e a variabilidade tanto das consequências quanto da probabilidade sejam consideradas na análise e comunicadas de forma eficaz. Análise de riscos, continuação, 8.3.2. Avaliação das consequências, entrada, uma lista de cenários de incidentes identificados como relevantes, incluindo a identificação de ameaças, vulnerabilidades, ativos afetados e consequências para os ativos e processos do negócio. Ação, convém que o impacto sobre o negócio da organização, que pode ser causado por incidentes, possíveis ou reais, relacionados à segurança da informação, seja avaliado considerando as consequências de uma violação da segurança da informação, como por exemplo, a perda da confidencialidade, da integridade ou da disponibilidade dos ativos. Diretrizes para a implementação. Depois de identificar todos os ativos relevantes, convém que os valores atribuídos a esses ativos sejam considerados durante a avaliação das consequências. Um conceito de impacto no negócio é usado para medir consequências. O valor do impacto ao negócio pode ser expresso de forma qualitativa ou quantitativa, porém um método para designar valores monetários geralmente pode fornecer mais informações úteis para a tomada de decisões e, consequentemente, permitir que o processo de tomada de decisão seja mais eficiente. A valoração dos ativos começa com a classificação destes de acordo com sua criticidade, em função da importância dos ativos para a realização dos objetivos de negócios da organização. A valoração é então determinada de duas maneiras: o valor de reposição do ativo, o custo da recuperação e da reposição da informação, se for possível, e as consequências ao negócio relacionadas à perda ou ao comprometimento do ativo, como as possíveis consequências adversas de caráter empresarial, legal ou regulatórias causadas pela divulgação indevida, modificação, indisponibilidade ou destruição de informações ou de outros ativos de informação. Análise de riscos, continuação. Essa valoração pode ser determinada a partir de uma análise de impacto no negócio. O valor, determinado em função da consequência para o negócio, normalmente é significativamente mais elevado do que o simples custo de reposição, dependendo da importância do ativo para a organização na realização dos objetivos de negócios. A valoração dos ativos representa um dos aspectos mais importantes na avaliação do impacto de um cenário de incidente, pois o incidente pode afetar mais de um ativo, por exemplo, os ativos dependentes, ou somente parte de um ativo. Diferentes ameaças e vulnerabilidades causam diferentes impactos sobre os ativos, como perda da confidencialidade, da integridade ou da disponibilidade. A avaliação das consequências está, portanto, relacionada à valoração dos ativos baseada na análise de impacto no negócio. As consequências ou impacto ao negócio podem ser determinados por meio da criação de modelos com os resultados de um evento, um conjunto de eventos ou por meio da extrapolação a partir de estudos experimentais ou dados passados. As consequências podem ser expressas em função dos critérios monetários, técnicos ou humanos, de impacto ou de outro critério relevante para a organização. Em alguns casos, mais de um valor numérico é necessário para especificar as consequências tendo em vista os diferentes momentos, lugares, grupos ou situações. 8.3. Análise de riscos, continuação. Convém que as consequências expressas em tempo e valor financeiro sejam medidas com a mesma abordagem utilizada para a probabilidade da ameaça e as vulnerabilidades. A consistência deve ser mantida em relação à abordagem quantitativa ou qualitativa. Mais informações sobre valoração dos ativos e sobre avaliação do impacto podem ser encontradas no anexo B, saída. Uma lista de consequências avaliadas referentes a um cenário de incidente, relacionadas aos ativos e critérios de impacto. 8.3. Análise de riscos, continuação, 8.3.3.
Avaliação da probabilidade dos incidentes. Entrada. Uma lista de cenários de incidentes relevantes identificados, incluindo a identificação de ameaças, ativos afetados, vulnerabilidades exploradas e consequências para os ativos e processos do negócio. Além disso, listas com todos os controles existentes e planejados, sua eficácia, implementação e status de utilização. Ação. Convém que a probabilidade dos cenários de incidentes seja avaliada. Diretrizes para a implementação. Depois de identificar os cenários de incidentes, é necessário avaliar a probabilidade de cada cenário e do impacto correspondente. Usando técnicas de análise qualitativas ou quantitativas, convém considerar a frequência da ocorrência das ameaças e a facilidade com que as vulnerabilidades podem ser exploradas, considerando o seguinte: a experiência passada e estatísticas aplicáveis referentes à probabilidade da ameaça, para fontes de ameaças intencionais, a motivação e as competências, que mudam ao longo do tempo, os recursos disponíveis para possíveis atacantes, bem como a percepção da vulnerabilidade e o poder da atração dos ativos para um possível atacante, para fontes de ameaças acidentais, os fatores geográficos como, por exemplo, proximidade a fábricas e refinarias de produtos químicos e petróleo, a possibilidade de eventos climáticos extremos e os fatores que poderiam acarretar erros humanos e o mau funcionamento de equipamentos, vulnerabilidades, tanto individualmente como em conjunto. Ponto. Os controles existentes e a eficácia com que eles reduzem as vulnerabilidades. Avaliação da probabilidade dos incidentes. Continuação. Por exemplo, um sistema de informação pode ter uma vulnerabilidade relacionada às ameaças de se forjar a identidade de um usuário e de se fazer mau uso de recursos. A vulnerabilidade relacionada ao uso forjado da identidade de um usuário pode ser autodevido. Por exemplo, a falta de um mecanismo de autenticação de usuário. Por outro lado, a probabilidade de utilização indevida dos recursos pode ser baixa, apesar da falta de autenticação, pois os meios disponíveis para que isso possa acontecer são limitados. Dependendo da necessidade de exatidão, ativos podem ser agrupados ou pode ser necessário dividir um ativo em seus componentes e relacionar estes aos cenários. Por exemplo, conforme a localidade geográfica, a natureza das ameaças a um mesmo tipo de ativo ou a eficácia dos controles existentes podem variar. Saída. Probabilidade dos cenários de incidentes, no método quantitativo ou no qualitativo. 8.3. Análise de riscos, continuação. 8.3.4. Determinação do nível de risco, entrada. Uma lista de cenários de incidentes com suas consequências associadas aos ativos, processos de negócio e suas probabilidades, no método quantitativo ou no qualitativo. Ação. Convém que o nível de risco seja determinado para todos os cenários de incidentes relevantes. Diretrizes para a implementação. A análise de riscos designa valores para a probabilidade e para as consequências de um risco. Esses valores podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa. A análise de riscos é baseada nas consequências e na probabilidade avaliadas. Além disso, ela pode considerar o custo-benefício, as preocupações das partes interessadas e outras variáveis, conforme apropriado para a avaliação de riscos. O risco estimado é uma combinação da probabilidade de um cenário de incidente e suas consequências. Exemplos de diferentes abordagens ou métodos para análise de riscos de segurança da informação podem ser encontrados no anexo I. Saída. Uma lista de riscos com níveis de valores designados. 8.4. Avaliação de riscos, entrada. Uma lista de riscos, com níveis de valores designados e critérios para avaliação de riscos. Ação. Convém que o nível dos riscos seja comparado com os critérios de avaliação de riscos, e com os critérios para aceitação do risco. Diretrizes para a implementação. A natureza das decisões relativas à avaliação de riscos, e os critérios de avaliação de riscos usados para tomar essas decisões são decididos durante a definição do contexto. Convém que essas decisões, e o contexto sejam revisitados detalhadamente nesse estágio em que se conhece mais sobre os riscos identificados. Para avaliar os riscos, convém que as organizações comparem os riscos estimados, usando os métodos ou abordagens selecionadas como abordado no anexo I.
Com os critérios de avaliação de riscos definidos durante a definição do contexto, convém que os critérios de avaliação de riscos utilizados na tomada de decisões sejam consistentes com o contexto definido, externo e interno, relativo à gestão de riscos de segurança da informação e considerem os objetivos da organização, o ponto de vista das partes interessadas e etc. As decisões tomadas durante a atividade de avaliação de riscos são baseadas principalmente no nível de risco aceitável. No entanto, convém que as consequências, a probabilidade e o grau de confiança na identificação e análise de riscos também sejam considerados. A agregação de vários pequenos ou médios riscos pode resultar em um risco total bem mais significativo e convém que seja tratado adequadamente. Avaliação de riscos. Continuação. Convém que os seguintes itens sejam considerados: propriedades da segurança da informação. Se um critério não é relevante para a organização, por exemplo, a perda da confidencialidade, então todos os riscos que impactam este critério podem não ser relevantes. A importância do processo de negócios, ou da atividade suportada por um determinado ativo ou conjunto de ativos. Se o processo tiver sido julgado de baixa importância, convém que os riscos associados a ele sejam menos considerados do que os riscos que causam impactos em processos ou atividades mais importantes. A avaliação de riscos. Usa o entendimento do risco obtido por meio da análise de riscos para a tomada de decisões sobre ações futuras. Convém que as decisões incluam, se convém que uma atividade seja realizada, as prioridades para o tratamento do risco, levando-se em conta os níveis estimados de risco. Saída. Uma lista de riscos priorizados de acordo com os critérios de avaliação de riscos, em relação aos cenários de incidentes que podem levar a esses riscos. Chegamos ao final do módulo 3. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Disponibilizamos neste módulo a apostila para visualização, bem como em formato PDF. Caso seja de seu interesse fazer download do arquivo, assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 4, ok?